Exatamente, episódio número 11. Olha, Felipe, parece que outro dia a gente tinha começado aí com exatamente. Já estamos no 11º episódio, hein, cara? Nem fale. As coisas estão seguindo e, felizmente, as pessoas gostando aí de cada vez mais ter conhecimento sobre a mente. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu, Walter Calles, e o mestre aqui falando sobre toda essa questão da mente, da hipnose, o hipnoterapeuta Felipe Feliciano, ele que também, além de hipnoterapeuta, também faz parte da equipe que dá os treinamentos, né? Ele é um dos treinadores, né? São chamados de treinadores? Sim, instrutores. Instrutores da Omni e tem aí uma vasta bagagem sobre esse tema e aqui, graciosamente, vem e comenta com a gente, compartilha tudo isso sobre a mente, fazendo exatamente esse sucesso aí que muita gente tem acompanhado, tá bom? Vamos lá, na edição número 11 então, Felipe, nós vamos falar do quê? Edição número 11, nós vamos seguir com a nossa jornada falando sobre as regras da mente, que como eu sempre digo, são 7 regras que norteiam praticamente todos os nossos comportamentos, criados pelo Gerald Kein, que é o fundador da Omni, inclusive, mas são 7 regras que são aceitas por várias áreas do estudo da mente humana. E hoje a gente vai falar sobre a 4ª regra da mente. E a 4ª regra da mente diz que, uma vez que uma ideia foi aceita pela mente subconsciente, ela permanece até que seja substituída por outra ideia. E essa regra da mente, eu coloco a extensão dela, né? Uma vez que uma ideia foi aceita pela mente subconsciente, ela permanece até que seja substituída por outra ideia de igual ou maior intensidade, né? E o que isso quer dizer? Quando a gente tem uma programação na nossa mente subconsciente, a única razão, uma das grandes formas para isso ser alterado de forma natural é quando tem algo de maior intensidade emocional ou de maior característica marcante que vem e sobrescreve aquela outra. E nós já comentamos em episódios anteriores sobre o caso do tabagista. É um caso que eu sempre menciono, né? A razão pela qual o tabagista fuma, se perguntar para o tabagista, ele vai dizer: eu fumo porque me acalma, né? Eu fumo porque me acalma, eu fumo porque me sinto bem, relaxado. E se você for ver quimicamente, nenhum dos componentes do cigarro acalma. Pelo contrário, a maioria deles são estimulantes. A verdadeira razão pela qual as pessoas começam a fumar é porque elas querem se sentir aceitas socialmente. E como nós já comentamos, é por isso que, em geral, as pessoas começam a fumar no início da sua adolescência, na transição ali para a fase adulta, que é onde ela está perdida. Ela precisa de muita aceitação, de um grupo, de um bando, e quando ela fuma, junto com aquele bando que fuma, ela se sente pertencente. E é por isso que o tabagista, quando fuma, quando está numa situação de conflito, de problema, ele vai lá e quer fumar, porque fumando, ele remete àquela sensação que ele aprendeu e condicionou lá desde a sua juventude, desde a sua adolescência. Pronto, essa é a razão pela qual o fato foi instalado. E aí, falando sobre a 4ª regra da mente, imagina que esse fumante, esse tabagista ou essa tabagista tem um filho. E esse filho começa a tossir, o pai ou a mãe leva ele até o médico faz um exame e ele vira para o pai, o médico vira para o pai e diz para o pai: o seu filho está com efizema pulmonar e a grande razão para isso é você fumar perto dele todos os dias. Se você seguir fumando perto dele, você fumar mais um cigarro que seja perto dele, ele pode morrer de uma hora para outra. Pronto. Tinha uma razão emocional para fumar, que é ser aceito, se sentir aceito pelo bando, ser confortável. Mas a sensação de ser o causador da morte do meu filho é tão mais forte do que aquela outra razão que estava lá impregnada, que ela vem e estampa. Ela vem por cima, porque ela é de maior ou igual intensidade, como eu disse na extensão da regra da mente, vem e sobrescreve aquela outra. E a partir dali, ele nunca mais fuma. Essa é uma ótima forma que explica a 4ª regra da mente e que acontece no nosso dia a dia. Quantas coisas acontecem e nós seguimos repetindo aquele padrão de comportamento, inclusive sabendo que estamos nos matando, porque o tabagista sabe que fumando ele se mata,
Mas me matar tudo bem, eu sei que isso está acontecendo, mas quando isso se trata do meu filho, da minha filha, de alguém que eu amo, isso é muito ruim. E aí aquela emoção vem e sobrescreve a anterior que estava lá armazenada. Falando ainda dessa questão da saúde, é que acontece com quem sofre de bulimia, mais ou menos isso. Sim. Que acontece que a pessoa tá magra e tudo mais e ela continua se achando magra, por isso que ela acaba tendo todos esses efeitos terríveis, né, que quem sofre com bulimia tem. Sim, sem dúvida, porque o bulímico, por exemplo, é aquela pessoa que, embora esteja magra, segue se vendo acima do peso. E falando da terceira regra da mente, nós já falamos várias vezes que a nossa mente não difere, que é real do que é imaginário, e que a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento quando se trata da mente. E uma vez que ele se vê assim, ele começa a se comportar como obeso, acreditando que tem que comer menos, acreditando que tem que vomitar, por exemplo, para não engordar. E essa reação, essa causa, né, essa emoção, ela fica lá armazenada. Embora tudo aconteça à sua volta, enquanto não tiver um fato ou algo de maior ou igual intensidade para sobrescrever aquele fato, o comportamento segue sendo repetido lá dentro. Isso pode ser desencadeado também numa questão assim. Digamos que você pega uma pessoa, que a gente usa, é um termo bastante utilizado também, né? Que os mais antigos falavam, essa pessoa é meio preguiçosa, ela gosta de empurrar com a barriga, né? E hoje a gente arrumou um termo bonito para procrastinação, né? Que é você deixar para depois, você vai empurrando. E eu já vi vários casos onde a pessoa tem essa característica, mas de repente, no momento de tensão, de sobrevivência no posto de trabalho, o chefe chama e fala para ela tudo aquilo que todo mundo está vendo, mas ninguém tinha coragem de falar, e alguém chegou e falou, ou até algum amigo falou, mas ela não deu importância, mas quando ela se vê no perigo, na iminência de perder emprego, ela vira a chave e começa a se tornar a pessoa mais eficiente, porque esse lado, essa chamada de atenção, cobriu esse ciclo da procrastinação que estava grudado nela ali. Exatamente. Existem muitos casos que acontecem exatamente isso, mas existem casos onde o chefe faz a mesma coisa e nada acontece. Então, por que nesse exemplo que você deu, a mudança de comportamento aconteceu? Porque essa chegada que o chefe deu, essa briga, essa bronca que o chefe deu, foi maior do que a emoção que estava lá pré-estabelecida. A sensação de tomar de ter esse ameaço de perder o emprego foi maior do que a que já estava lá. Se não fosse maior, se fosse menor, nada aconteceria. Quantos casos acontecem de pessoas que patinam, e a hora que descobrem que tem um filho e que vão ter uma responsabilidade grande a partir dali, a sua carreira dá uma guinada. Decola. Porque agora eu não preciso mais ganhar dinheiro por mim. Agora eu preciso ganhar dinheiro pelo meu filho, para a sobrevivência dele. E isso tem um impacto tão grande que acaba atravessando crenças de procrastinação, de não merecimento, de crença de escassez financeira e acaba contribuindo para que aquilo aconteça. A gente percebe também no dia a dia, né, no próprio ambiente familiar, né, porque às vezes a pessoa pode estar num ritmo, né, que a gente falou aí, obviamente, de doença, essa questão de trabalho, mas tem uma série de comportamentos que aí vão influenciar em outras diversas coisas, né? Estresse, aumento de peso, cansaço, irritabilidade e tudo mais. Porque muitas vezes a pessoa pode estar naquele ciclo de quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, eu preciso fazer isso porque meu filho precisa disso, a minha filha precisa daquilo e eu tenho que dar o melhor, tal, entra nesse ciclo. E eu já conheci mais de uma pessoa que mudou o seu comportamento por uma palavra do filho, que não foi agressiva, ela não foi uma chamada de atenção propriamente dita, com um tom de ameaça, mas um pedido calmo, tranquilo, do tipo: puxa vida, papai ou mamãe, estou sentindo a sua falta de ficar aqui do meu lado, queria tanto que você ficasse mais comigo, eu queria tanto que você jogasse mais videogame comigo, eu queria tanto poder almoçar e jantar mais tempo com você, eu queria dormir mais tempo do lado de vocês. E isso
embora seja algo suave, né, e com a pureza de uma criança, isso também acaba cobrindo esse outro lado e muitas vezes a pessoa muda todo um sistema de vida que está voltado a levar para um nível de estresse absurdo para algo mais calmo, tranquilo, e ela começa a visualizar, puxa, eu estou fazendo tudo isso, mas não é disso tudo que o meu filho precisa, ele precisa de outra coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Essa mudança de comportamento acontece muito. Falando do tabagista, que é um caso que é latente, a gente percebe aí, né, no nosso dia a dia, quantos e quantos casos da mulher tabagista, por exemplo, que descobre que está grávida, para de fumar. Por quê? Ela tem a informação, o conhecimento de que fumar durante a gestação pode causar problemas para o feto, para o bebê, malformações, etc. E às vezes, depois disso, ela para de fumar de vez. Mas o que acontece algumas outras vezes também é que logo depois que o bebê nasce, a hora que o medo de causar algum mal na cabeça dela, que é só enquanto está na barriga, se vai, aquela emoção pela qual ela começou a fumar volta à tona e ela volta a fumar novamente. Né? Tem vários casos desse jeito, com esse exemplo de pedidos de filhos também. Minha própria esposa, meu sogro fumava e a minha esposa sempre conta que ele parou de fumar de tanto que eles encheram o saco para que ela parasse. Na época que ela era criança tinha aquela musiquinha papai, pare de fumar, que desse jeito eu não consigo respirar. Uhum. E falavam, e aquilo começou a pesar tanto para ele, né? Foi se acumulando a ponto de ele sentir mal com aquilo que ele largou o cigarro. E, inclusive, eu também tenho uma história de criança, meus pais não fumam, mas eu acompanhava sempre o meu pai jogar bola, né? Quando eu era pequeno, desde criança, e tem um caso que eu me recordo, mas meus pais sempre comentam que tinha uma pessoa fumando, eu estava sentado assistindo meu pai jogar bola e sentou uma pessoa para poder assistir o jogo do meu lado e acender o cigarro. Uhum. E naquela época existia uma campanha muito forte de não pode fumar perto de criança, que faz mal fumar perto de criança. E na minha inocência, lá com meus 5, 6 anos de idade, eu virei para aquela pessoa, para aquele homem e falei: você não sabe que é muito feio fumar perto de criança, não? Você não sabe que não pode fumar perto de criança? Aquilo foi tão marcante para ele que depois do jogo ele foi falar com meu pai dizendo: acho que eu nunca tomei uma dura tão grande na minha vida com relação ao cigarro. E muitas vezes um fato simples como esse, às vezes ingênuo de uma criança, é capaz de mudar o comportamento daquele sujeito. Porque o impacto emocional acaba sendo tão grande, né, de uma criança que teoricamente não sabe nada, saber mais do que eu, que estou me envenenando com o cigarro aqui, e essa emoção acaba sendo tão grande que ela vem e sobrescreve a anterior, e o comportamento daquele homem pode ter mudado a partir daquele momento. E como você disse, né, isso está em ações que vão gerar grandes mudanças, né? Que o cigarro é um sonho de, né, a pessoa parar de fumar é um sonho de muitas famílias, né? E enfrenta essa dificuldade, né? Nossa, como é que eu vou conseguir causar isso na pessoa, né? Depende de uma série de fatores para isso realmente acontecer, para ter essa uma função cobrir a outra assim com tanta eficiência, mas tem diversos outros pequenos momentos que fazem esse efeito também no nosso dia a dia, não é? Sem dúvida. Existem outros momentos e a repetição deles, inclusive, acabam se somadas, causando também mudanças. Mas esse é o assunto da próxima regra da mente, que a gente vai falar no episódio número 12. Muito bem, e a gente fica por aqui com mais este episódio do Exatamente, e já sabe, nossa dica é de sempre. Tem perguntas? Manda lá pro @Felipe Feliciano no Instagram, ou então já pode deixar o seu comentário aqui embaixo, o que você está achando dos episódios do Exatamente. Perdeu algum episódio? Volta lá. Pode acompanhar desde o começo, tenho certeza que você vai gostar e vai construir uma linha de pensamento muito interessante aí que vai ajudar muito você a entender melhor a sua mente, tá bom? Até a nossa próxima edição. É isso aí, até mais, até o próximo episódio do Exatamente.